Campinas, fevereiro de 2014. Somos uma comunidade com 216 membros, uma igreja organizada, reconhecida e com uma nova geração sendo formada. Jovens motivados a dar continuidade à nossa missão, evangelizar. Mas hoje vamos voltar no tempo, há mais de 50 anos atrás, quando tudo começou. Ela começou na casa da dona Anunciação Loureiro Arruda, em meados do ano 1950. Dona Anúncia, que se relacionava muito bem com pessoas do bairro, convidava, e nesses convites começou a fazer estudos bíblicos. E o trabalho presbiteriano começou ali, com ela, que sempre foi uma crente muito exemplar e uma pessoa fiel na sua vida, correta na sua vida, de um testemunho muito bom, que é dos elementos essenciais para que nós estabeleçamos um ponto de culto à congregação. Com muita alegria e gratidão a Deus que nós estamos comemorando o cinquentenário da organização desta igreja. É uma honra para mim, porque foi minha mãe, vindo de Casa Branca com meu padrasto em 1953, que iniciaram em sua casa este trabalho. Uma serva de Deus preocupada em pregar o Evangelho, em levar o Evangelho a almas que não conheciam ainda Jesus. Ela nunca deixou de orar por essa igreja. Enquanto ela viveu, ela sempre se preocupou. Nós somos a primeira família que mudou aqui no bairro. Aí logo em seguida veio a dona Anunciação, mudou aqui em Campos Elíseos também, e daí ela um dia convidou meu pai para ir assistir um culto que ela fez na casa dela, e ela orou, leu a Bíblia com ele, cantou para ele ouvir, e daí ela pediu para meu pai levar as crianças, e daí começou a escola dominical aos domingos com meus irmãos, eu e meus irmãos. E ali ela ia conversando com a gente, contando as historinhas, né? Ensinando as musiquinhas pra gente, então ensinando eu a decorar assim pequenas poesias. Quinta-feira ela fazia culto em cada casa, porque tinha diversas famílias que não tinham a igreja que eles pertenciam. E sempre vinha uma pessoa da igreja central para dirigir esse culto, e foi aumentando, outras famílias foram se convertendo, principalmente assim ali da rua, por perto da dona Anúncia. Eu lembro muito do dia de aniversário das pessoas, né? A gente fazia um culto, depois tinha bolo, chocolate, era tão gostoso, nós crianças, nossa, a gente adorava ir nesses cultos. E o trabalho cresceu, se desenvolveu, o que motivou depois a ocorrer a doação do terreno e a promoção de um culto aqui no local. O reverendo Américo Justiniano Ribeiro chegou até com um grupo da igreja a vir aqui no terreno que era baldio, trouxe o coral da igreja, fez um culto e lançou simbolicamente a pedra fundamental daqui. Eu lembro muito, eu era criança ainda, quando construíram o salão social, aí onde é salão social hoje, eles puseram, o primeiro dia para ter o primeiro culto, eles puseram uns bancos de madeira. E eu vim junto com um seminarista que frequentava aqui no Campos Elíseos, a igreja, nós fizemos jornal, forramos todos os bancos com jornal, as tábuas com jornal, para o pessoal poder assistir o culto. Eu lembro desse dia. O reverendo Silas estava terminando o seminário, então o seminarista Silas de Campos ajudava lá na congregação, era muito amigo, e quando ele foi ordenado, eu pedi ao presbitério que ele fosse, que normalmente esse pedido também do primeiro pastor é pelo pastor da igreja, pelo conselho da igreja, e nós pedimos para que ele assumisse o pastorado da igreja de Novo Campos Elíseos, que foi atendido por ele, pela comunidade,
E a prova de que nós todos estávamos certos é a prosperidade que aquela igreja alcançou sob a direção, os cuidados e o pastorado do reverendo Silas de Campos. Eu vim para cá no mês de janeiro de 1963 para que viesse a preparar a congregação para se organizar em igreja no futuro próximo. Eu atendia concomitantemente a igreja de Itatiba e aqui a congregação. Fui muito bem recebido, então o trabalho se desenvolveu no salão e no ano seguinte, já após haver encaminhado o pedido de organização, se a minha memória não me trai, com 48 pessoas, nós organizamos a congregação em igreja. O jeito era pequeno, a gente não tinha condução, mas a gente saía. Eu morava na Rua José de Alencar, a gente saía com o menino no colo e vinha para cá toda terça, toda quinta. E domingo a gente vinha de manhã, voltava para casa, só almoçava, pegava a roupa, vinha para cá, fazíamos visita e já tomava banho e já ficava para o culto da noite. Foi um período difícil, mas muito bom, muito grato. Em tudo a gente via a mão de Deus nos orientando. A propriedade era simples, não era tão protegida como hoje, também não havia tanto assalto como hoje, mas os recursos eram muito parcos. Quer dizer, que quanto às possibilidades econômicas, essas não eram assim representativas. Tínhamos um ambulatório, que naquele tempo não se tinha esses ambulatórios de prefeitura. Então foi criado aqui o laboratório onde a gente atendia as pessoas necessitadas. Dona Núcia tinha um amor muito grande por esse ambulatório e havia sempre um médico que semanalmente atendia às tardes de quinta-feira, se não me engano. A gente corria, depois eu vim também, dei atenção, corria a certos lugares conseguindo amostras grátis, porque viam muitas pessoas pobres, o médico prescrevia o remédio e eles não tinham recursos para comprar. Esse templo veio a ser construído na década de 70, muito tempo depois. O salão de cultos, que era ali hoje usado como pavilhão, não comportava mais. Então, aqui que era um terreno gramado, resolvemos pensar na construção. Havia um velho projeto elaborado por uma missionária, mas que se tornou inviável. Aí o presbítero Dr. Leander Kerr, da igreja de Guanabara, fez este projeto que o conselho aceitou e partiu para a construção. Recursos nós não tínhamos, mas pela fé começamos. Então o Jeter, meu filho, e o Silas subiu a escada com baldes de massa para economizar, porque não era economizar, não tinha mesmo dinheiro para ser gasto. Aí o povo se comoveu, mesmo uma igreja com pequenos recursos, fizemos um livro de ouro. Este livro, comandado pelo reverendo Dr. Silas de Campos, sempre à frente, sempre procurando a economia. Partimos para os tijolos, numa cerâmica de vinhedo, partimos para a cobertura. E aí quase no final da década de 70, já o templo praticamente pronto, nós primeiramente compramos os bancos. Tiveram de ser adquiridos mediante encomenda própria por causa do estilo tipo trapezoidal da igreja. Feito isso, depois, em junho de 1979, oficialmente nós inauguramos este templo. Eu tenho lembrança do culto de inauguração. Até o pregador foi o reverendo Américo Ribeiro. Uma vez que se começou com ele, nada mais justo convidá-lo, e assim nós fizemos pelo conselho, e ele foi o pregador, e eu me lembro até hoje, o pregador, o assunto que ele pregou, foi sobre que Jesus é maior que o templo.
O reverendo Silas contratou um seminarista que tocava. Aí eu fiquei encantada de ver ele tocando, né? Aí deu vontade de... Eu já tinha, desde criança, eu gostava de música. Quando era ainda na casa da Dona Anunciação, tinha uma moça que tocava acordeon. E eu via, ficava, nossa, ficava doidinha para querer tocar. E depois só de moça que eu consegui estudar. Aí estava estudando e esse rapaz ensaiava o coral da igreja. A gente ia fazer uma surpresa para o aniversário do reverendo Silas. E então ele ensaiou o coro para cantar no culto. E quando chegou na hora, eu que fui à frente e reger. Ele me ensinou a reger e eu que regi esse hino. Aí já era final de ano, ele foi embora. Daí no outro ano, o conselho já me colocou como regente do coro. Eu me lembro, o primeiro hino que eu toquei foi Ao Deus de Abrão louvai. 1970. Eu fui a primeira pessoa a tocar violão dentro do templo, né? Que antes era só lá fora. Antigamente era assim, era considerado instrumento sagrado piano, né? Violão, bateria nem pensar, bateria veio bem depois. A minha chegada na igreja foi muito importante, porque eu tive medo quando eu fui convidada para vir para a igreja. Eu tive medo da penca de chave. Era muito grande a penca de chave e eu pensava que eu não ia conseguir reconhecer aquela chave toda. Então eu não queria nem aceitar a proposta. Aí depois a Ana Maria falou para mim, vamos experimentar. Quem sabe nós adapta bem com a chave, depois que adaptar com a chave, então nós dá a resposta sim. Aí a gente veio e não foi tão difícil assim reconhecer a chave. Aí eu aceitei, passei a trabalhar na igreja, para mim foi um sucesso, foi maravilhoso. Então eu morava na igreja, fazia todo o trabalho da igreja, limpava a igreja, recebia as pessoas que chegavam, estava sempre aqui. Eu tive assim um tempo de comunhão com todos e de oração, era muito importante. Eu gostava de levantar de manhã e vir para a igreja, no e fazer oração de manhã. A casa era pequena e nós tínhamos o maior prazer de receber os irmãos e acomodar muita gente. Eu amo esta igreja porque foi aqui que eu morei, que eu casei, batizei meus filhos e considero essa irmandade desta igreja como se fosse a minha própria família. Quando eu fui para o seminário, a igreja Campos Elíseos chegou a ter 6 ou 7 seminaristas. Muita gente. Então eu nunca imaginei assumir o pastorado de Campos Elíseos. Honestamente, eu nunca imaginei. Eu sempre pensei, não, tem gente muito mais capacitada, gente que veio de fora, e eu então termino meu seminário e vou para outro lugar. Mas Deus conduz as coisas de um jeito que a gente não sabe, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, hoje eu sinto muita alegria de ser pastor de Campos Elíseos, de ser filho dessa igreja, o que é raro hoje no meio da IPB, apesar de todas as lutas que a gente já enfrentou e que a gente já enfrenta. E eu tenho muito orgulho, mas um orgulho santo, não aquele orgulho ruim, né? Porque é um orgulho fruto de algo que não dependeu de mim, de que foi Deus quem conduziu tudo isso. A gente experimentou muito da comunhão do Espírito Santo, da comunhão promovida pelo Espírito Santo. E aquilo era alimentado pela palavra de Deus. E aquela palavra que era ouvida, que Deus trazia, era espalhada pela comunidade. Então a comunidade experimentou essa comunhão governada pelo Espírito. Obviamente que isso não é uma questão unânime, né? Mas a grande maioria da igreja foi impactada por essa comunhão promovida pelo Espírito. Eu aprendi muito com as crianças, né? Eu me lembro de uma frase que eu vi de umas crianças que estavam preparando para cantar uma vez, uma canção que eles cantavam assim, ninguém é igual a Jesus. Então isso, até as crianças estavam experimentando isso, né? Isso foi único, acho que Deus de fato esteve, eu sei que Ele ainda está, mas Ele adensou a sua presença naquele período. E eu acho que isso é uma experiência que eu nunca vou esquecer e quero repetir, quero continuar repetindo. A Igreja Presbiteriana do Novo Campos Elíseos, ela influenciou o meu crescimento espiritual.
E a escola dominical, ela foi importante nesse processo. Os conhecimentos doutrinários e bíblicos apreendidos é que promoveram o meu crescimento na vida cristã. Eu fui superintendente da escola dominical 2 vezes, a princípio eu era só professora. Então foi uma experiência nova e muito gratificante, porque eu aprendi muito e sinto que isso foi muito bom para o meu crescimento espiritual. Aqui é uma igreja que oferece grandes oportunidades, se enfatiza bastante a educação cristã, capacitação. Tive a oportunidade de atuar aí como diácono, como presbítero por 2 períodos, professor de escola dominical e várias outras atividades que foram importantes na minha contribuição para a igreja e também muito importantes para a contribuição para a minha formação religiosa, cristã e desenvolvimento espiritual. A igreja sempre foi bastante ativa no buscar atividades novas e buscar atingir pessoas para que conhecessem a palavra de Deus. Isso levou a uma formação de congregação e até de uma igreja na sequência, que é o caso do Jardim Aeroporto. Essa igreja, Novo Campos Elíseos, eu tenho comigo, é uma plantadora de igrejas. Não só aqui dentro, nas 4 paredes, como escola dominical, como foi o meu caso, que eu fui alcançada para Jesus aqui dentro, mas fora dessas 4 paredes também. A igreja do Camboriú, congregação, também começou, e eu me lembro, um ponto de pregação lá na chácara da Dona Odete do seu Cebiades. As crianças ficavam embaixo de um pé de goiaba. Então as crianças vinham com ela e os maiores subiam no pé de goiaba para dar goiaba para os menores. E depois disso, então, a gente falava do amor de Jesus para eles, ali embaixo do pé de goiaba. Os adultos ficavam na varanda com os irmãos da nossa igreja. E hoje tem um ponto de pregação lá, que é a congregação. Então, para mim, isso é maravilhoso. Eu me lembro que eu era presidente da OPH, e a Karina tinha mais ou menos 5 anos, 6 anos. E o Juninho estava na faixa etária dos 3 anos. E a Márcia trabalhava à noite. E eu não tinha com quem deixar as crianças. E eles vinham comigo na OPH, na reunião da OPH. E eles dormiam no meu pé. E a gente participava, tinha aquela programação muito gostosa. E eles foram se adaptando também com a minha maneira de desenvolver meu trabalho aqui na igreja. O perfil dessa igreja é que ela é uma igreja acolhedora. Posso dizer para você que é uma igreja missionária, é uma igreja evangelizadora também, sabe? E eu não tenho assim como decifrar aquilo que eu sinto pela igreja, o amor que eu sinto pela igreja, sabe? Fui por muitos anos secretária da Mocidade, ao tempo que o Isaac Ferreira da Silva era o presidente, o Marcos Vinícius era diretor social. E nós tínhamos assim um trabalho muito grande, fazíamos intercâmbios com outros jovens de outras igrejas, dormíamos nas casas desses nossos outros irmãos, as reuniões que a gente tinha aos sábados aqui na igreja, tínhamos as esquetes também, os concursos bíblicos, nós estávamos sempre juntos, né? Nesse tempo, me lembro bem, nós fazíamos serenata, saía pelas ruas e fazíamos serenatas para os irmãos, era muito bom. A Mocidade nessa época era bastante ativa, ela interagia bastante com as outras sociedades da igreja, trabalhava bastante, tinha bastante eventos, esse tipo de coisas assim, né? Então, a gente estava sempre se encontrando, sempre em comunhão mesmo. Isso aí ajudava muito a gente nesse aspecto de viver uma vida assim, com o corpo de Cristo. O conjunto EMAS foi uma bênção na nossa vida. Começou no final da década de 70 e foi até meados da década de 80. Era um conjunto, como se chamava na época, né? Um conjunto de louvor, em vozes, às vezes 3, 4 vozes, dueto, com solo
intercalado. E uma das marcas do grupo que eu gostaria de registrar é a mensagem do grupo. O Senhor fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o nome do grupo, Eimas, eis-me aqui, envia-me a mim. E o grupo viveu esse chamamento. Foi ali, nesse período, onde eu tive toda a minha bagagem, digamos assim, de fé cristã, de ensino da palavra, fundamentada na Escritura. Foi fundamental. E até hoje eu colho os frutos desse envolvimento profundo, águas profundas. A minha mãe era bem envolvida, meus pais eram envolvidos, né? Meu pai foi presbítero da igreja, minha mãe sempre participou na SAF, sempre foi ativa na igreja. A nossa casa era uma continuação da igreja, porque na época que estava sendo construído aqui, todas as festas eram lá em casa. E tinha churrasco beneficente, tinha uma porção de coisa que acontecia lá em casa. E eu cresci muito aqui, porque eu aprendi bastante, não só com os nossos pastores, mas com os nossos professores de escola dominical. Meu pedido ainda como pastoral, como ex-pastor daquela comunidade e organizador daquela igreja, é que permanecessem fiéis à missão que Deus determinou para cada um. É preciso que haja um servo dedicado que confie em Deus e se entregue totalmente a Deus, para que Deus o utilize e, como fez por intermédio de Paulo, faça maravilhas. Eu diria apenas: regaça as mangas e trabalha, porque só com trabalho a gente consegue. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. A igreja existe para proclamar a palavra de Deus. Então, a minha vontade, meu desejo, que ela não perca de vista a sua fidelidade à proclamação da palavra de Deus. Em segundo lugar, que seja uma igreja atuante e crescente. A igreja existe para crescer. A igreja não pode marcar passo. Se ela marcar passo, ela se deteriora, os crentes vão se envelhecendo, vão morrendo e a igreja acaba. Então a igreja precisa dar muita atenção também às crianças, aos adolescentes e jovens, que eles que vão tomar o lugar daqueles que estão conduzindo o trabalho hoje. Deseja que seja uma igreja que anuncie o evangelho de maneira natural às pessoas, por causa desse amor por Jesus. Então, é amar a igreja e cumprir a missão que recebemos do nosso Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Que o exemplo da história construída nesses 50 anos seja estímulo para que cada um de nós comece a escrever agora novos tempos, novos 50 anos, guiados pelo amor de Deus. Que o desejo de servir e evangelizar sejam renovados e estejam sempre presentes em nossos corações. Vamos permitir que o Senhor nos use para a honra e glória do seu nome. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração.
Usa-me, Senhor.